E aí, galera? O Mengão perdeu, mas continua na frente. Sem vinheta eu não entro, sem like eu não comento. Olha aqui, se inscreva no canal, deixe seu like e o seu comentário, que é importante, e aperta a carrapeta para não deixar o canhota na saudade. Falar de saudade, deu saudade do time do Flamengo, principalmente no primeiro tempo, jogar. Com esse time que tem, ele não jogou. O Fluminense foi superior tecnicamente e taticamente ao time do Flamengo no primeiro tempo. E o placar do primeiro tempo, 2-0, foi mentiroso, pelos gols que o Fluminense perdeu. Essa é a pura verdade. Em compensação, é aquilo sempre que eu digo que eu não gosto, né? Posse de bola e tal. A posse de bola do Flamengo no primeiro tempo, 61% de posse de bola. E perdeu o jogo de 2-0. E o Fluminense, 39%. E ganhou o jogo. Então, é o que eu digo sempre, isso não vale de nada. Posse de bola não vale de nada. Vale, né, se você for lá na área, for lá no gol do adversário e meter os gols. Aí vale. Agora, do contrário, não. O Fluminense, a base de contra-ataque, ele fechou o time e metia a base de contra-ataque com o Canóbio e com o Serna. Essa é a válvula de escape do Fluminense. Toca no meio do campo, 2, 3 toques e mete a bola. Os laterais não vão tanto. Não vão tanto. Por quê? Porque o meio do campo, Hércules, ele já vai até às vezes demais, largando o Martinelli sozinho. Porque o baixo a linha lá, o Acosta joga, ele joga no meio, mas toda vez que ele está no meio, eu já estou cansado de dizer, ele é habilidoso, ele é inteligente. Inclusive, fez um gol de inteligência. O Hércules tocou para ele, ele de primeira meteu por cima. Meteu um efeito na bola e matou o goleiro. E matou a zaga também, porque a zaga chegava quando ele deu o toque. Ele deve ter percebido, né, que dava para fazer aquilo. Outro jogador talvez não percebesse, mas ele é inteligente, ele vê o jogo. E outra coisa, ele está sempre numa boa no meio do campo. Por quê? Nós temos discutido isso aqui. Por quê? Porque ele é muito baixo-linha. Ele fica normalmente no meio de 10 ou de 9. 10 com ele, porque 5 de um lado, 5 de outro. É tudo aqui. Então, vira e mexe, ele está liberado desse bolo. Por isso é que ele faz as jogadas boas. Por isso é que ele mete as bolas bem. Ele chega fácil dentro da área, como ele fez esse gol. E outras oportunidades que ele teve de meter a bola. E o time do Fluminense, no primeiro tempo, cansou de perder gol. É impressionante. O time do Flamengo não tinha reação. Estava jogando no meio do campo com o Pulgar, Saul, que não esteve bem o Saul. E o Luiz Araújo também não. Luiz Araújo não veio como um terceiro homem do meio do campo, ia na frente também, mas não foi aquele homem de meio do campo, né, desejado pelos 3 homens de frente. Carrascal, que estava perdido do lado esquerdo, Bruno Henrique, sem aproveitar da velocidade. Mas não é ele quem tem que aproveitar a velocidade dele. É quem está com a bola. É quem está no meio do campo para meter a bola para ele, para a rapidez dele. E o Lino, o Samuel Lino lá pelo lado esquerdo, tentando da melhor forma, né, fazer a linha de fundo. Estava complicado. Agora, para tudo aí. Para tudo. Quando eu digo aqui, e aí alguns parceiros dizem que eu estou maluco, esclerosado, né? De repente, pela idade,
Pode até ser. Quando eu digo que o Arrascaeta é o melhor jogador do futebol brasileiro, aí eu sou maluco? Ou quem está dizendo que eu sou é que é o maluco? Está provado por A mais B. Vou dizer uma coisa aqui. Se ele estivesse nesse jogo aí, o Fluminense estava complicadíssimo. Menos 60% de problema para o Fluminense sem o Arrascaeta. Menos. Ia ter mais 60%, que é o que conta no Arrascaeta dentro do time do Fluminense, do Flamengo. 60% do time do Flamengo é o Arrascaeta. Pode ficar certo o que eu estou te dizendo. Pode ficar certo. Arrascaeta, seu desgraçado. Cadê a minha camisa autografada? Eu tenho. Em compensação, o Fluminense se segurou, meteu os 2 gols, estou tudo anotado aqui, perdeu um monte de gols, um monte. Martinelli, Canóbio, Serna, está tudo aqui. 24 minutos, o Hércules, foi essa bola que eu estou dizendo, tocou para a Costa e o Acosta meteu a curva. 32 minutos, olha o Flamengo, 32 minutos, um chutão da área do time do Fluminense. O Serna arrancou. Aí o zagueiro tá na frente, o Serna ainda vai, ele atrasa pro Rossi. E aí o Serna continuou. Desencargo de consciência. Ele continuou. Chegou lá no fundo, o Rossi dominou a bola na coxa e deu um toque para arrumar. E esse toque saiu cumprido. E o Serna chegava, puxou a bola para cá, driblou ele, entrou e fez o gol 2-0. E outra coisa, 32. 40 minutos, o Everaldo trocou sozinho para o Samuel Xavier, e o Samuel Xavier chutou em cima do zagueiro. Ele armou e o zagueiro deu o carrinho. Se ele corta aqui, ele fica na cara do gol. Ele chutou pensando que ia acertar o gol. Acertou o lateral. Então, o placar moral, sem sombra de dúvida, placar moral do primeiro tempo, 4-0 Fluminense, sem sombra de dúvida. Tendo 39% de posse de bola. Foi mais arrumado, taticamente, segurou mais as laterais do Flamengo, que são laterais fortes, segurou o meio do campo, que é um meio do campo que toca bem e vai para dentro. O Fluminense teve tudo isso, mais os contra-ataques do Serna, 2 heróis de frente do jogo, Serna e Canóbio, incansáveis na frente e na marcação. Bom, terminou do primeiro tempo. Todo mundo sabia que não ia ficar dessa maneira. Vieram para o segundo tempo, aí as substituições. Saiu João Vitor, entrou o Danilo. Saiu Luiz Araújo, entrou o Juninho. Saiu o Samuel Lino, entrou o Cebolinha. Saiu o Pulgar, entrou o Jorginho. Saiu o Bruno Henrique, entrou o Plata. No Fluminense. Saiu o Acosta, entrou o Nonato. Saiu o Everaldo, entrou o Kennedy. Já um pouco mais adiante. Saiu o Serna, entrou o Bernal. Lá os 43, aí já está muito adiantado. Mas as substituições. Muito bem. Aí o que acontece? O time do Fluminense continuou na dele, taticamente. Fechou mais um pouco. Porque sabia que o Flamengo vinha para dentro. E o Flamengo foi para dentro. Principalmente com o Cebolinha pelo lado esquerdo. E no Cebolinha, no que encostou o Cebolinha, o Ayrton Lucas veio mais. E para esse lado aqui, encostou o Carrascal. Veio para esse lado. Então,
eram 3 em cima do Samuel Xavier, com a pouca cobertura de Thiago Silva, mas impressionante o Serna voltando para marcar. E do outro lado, a mesma coisa, com o Canóbio voltando. Não sei se vocês prestaram atenção, em alguns momentos do jogo, o René estava no meio. Estava no meio. E o Canóbio lá atrás, como lateral. E o René como meia, até como ponta, como jogava o Canóbio. Às vezes eles invertiam, que é uma loucura, mas tudo bem. Agora, para tudo, de novo. O time do Flamengo reagiu, foi para dentro, teve 8 minutos, Samuel tocou para o Serna, e o Serna para o Everaldo, 8 minutos, segundo tempo. E o Everaldo perdeu o gol. 20 minutos, o Fábio saiu errado, tocou para o René errou e quase saiu o gol. Aí veio 8 segundos, a bola na mão do Fábio. Aí o árbitro apitou e deu córner. Muito bem. Aí o que acontece? Começaram as bolas, para tudo, foi a sorte do Fluminense. O Flamengo passou a cruzar as bolas no desespero, a meter a bola para dentro da área, meter a bola para dentro da área. E até quando terminou o jogo, o Thiago Silva e o Freitas saíram quase com toalha gelada no pescoço, com torcicolo, de tanto que eles cabecearam. Isso foi uma bênção para a defesa do Fluminense, esses cruzamentos. Porque isso não tem direção. Joga para lá, aí é o que acertar. O Flamengo deu 2 cabeçadas no gol. Desses cruzamentos todos do segundo tempo. A única vez, às vezes, que chegava com toque, era por causa do Cebolinha do lado esquerdo. Mesmo assim, o Cebolinha vinha, tocava para o meio e o meio metia a bola. Ou o Cebolinha. Cebolinha tentou 2 vezes meter a bola de curva lá no outro canto, pelo menos. Né? Fora as vezes que cruzou. Os laterais cruzando a bola. Isso foi uma beleza para o time do Fluminense, que aí reagiu da seguinte maneira. Tirou o Hércules, botou o Ignacio, e tirou o Serna, botou o Bernal. Botou mais 2 zagueiros para cabecear. E o Flamengo achou muito bonito. Tome bola para cima. E eles estão aqui cabeceando, chutando para tudo quanto foi lado, tirando dali. O Fluminense, no segundo tempo, passou, se não me falha a memória, passou 3 vezes, 4 vezes, para exagerar, saindo do campo dele, entrando na intermediária do time do Flamengo. Se tanto. De resto, tudo era o time do Flamengo com a bola no pé e mete a bola para dentro da área. E o Fluminense estoura para o outro lado. Isso não é tática. Isso favoreceu ao time do Fluminense, que se entrincheirou e ficou tentando a base de contra-ataque nessas 2, 3 ou 4 vezes. Né? De resto, tudo aqui atrás. E levou o jogo até o final. Ainda teve o pênalti lá do assustado René, um chute fora da área, o Fábio fez uma grande defesa, a bola sobrou para o René, sozinho. Podia dominar a bola e sair jogando. Ele foi dar um chutão para fora, errou. Aí veio o chutão, bateu no braço dele, pênalti. Jorginho foi lá e fez o gol. E aí continuou de novo a pressão, porque o gol foi aos 39. O jogo só terminou com 50 e pouco. Continuou a pressão de bola para dentro da área. Eu acho que isso não é esquema de jogo. Isso é desespero, tentando de qualquer jeito botar uma bola para dentro da área e tentar uma cabeçada ou alguma coisa parecida com isso. Mas é muito mais fácil você destruir que construir. Se o Flamengo continua no toque de bola, tanto numa lateral quanto na outra, e no meio
tabela chutando, ia dar muito mais pressão do que deu ao time do Fluminense. O Fluminense até que agradeceu esse esquema, entre aspas, que o Flamengo apresentou no segundo tempo. O craque do jogo, eu vou botar... Eu poderia botar o Acosta, mas o Serna está passando dos limites, em todos os sentidos. O Serna é o craque do jogo. E a baranga do jogo? Baranga do jogo, eu vou botar o Rossi, por incrível que pareça. Ele deu uma bola de graça para o Serna fazer o gol. A arbitragem, como sempre, uma porcaria. É 0! Valeu, Messi, valeu, jogou forte. E o Flamengo continua, né, no topo da tabela, brigando lá, agora com um pouco menos, mas mesmo assim, brigando com o Palmeiras, mas mesmo assim, liderando o campeonato. Os próximos jogos vão arrebentar esse final de campeonato. Valeu, galera!